Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. A presença de Deus neste lugar, irmãos, é notória. Que clima maravilhoso, que clima espiritual. A presença de Deus, o derramamento do Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quem encontrou? Amém? Vamos ler do versículo 6 ao versículo de número 10. Nos diz assim a palavra de Deus. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Curve sua fronte, feche seus olhos, por favor. Senhor, é pelo teu Espírito, não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. Faz o que tu tens para fazer e para operar aqui nesta noite, Senhor. Não por nossos méritos, porque não somos merecedores, mas por tua graça, por tua misericórdia, por teu poder. Seja, Senhor, o teu nome exaltado aqui nesta noite. Fala conosco, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Quem crê diz amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Glorificado seja Deus. Bênção de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nos fala do início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O capítulo 15 nos fala a respeito do concílio de Jerusalém, a qual foram liberadas algumas cartas para serem levadas e lidas para os gentios com respeito à autenticação do chamado de Paulo, de Barnabé, de Silas, de João Marcos em direção aos gentios. Também o médico Lucas. A palavra do Senhor nos diz no versículo 4 do capítulo 16 que o apóstolo Paulo saiu levando consigo as cartas, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos no concílio de Jerusalém. Então ele vai passando por umas igrejas já existentes, a qual ele havia fundado, e agora ele vai, como posso dizer, confirmando aqueles irmãos na fé. E a palavra do Senhor nos diz, a partir do versículo 6, que o apóstolo Paulo ele tinha um planejamento, um projeto de missões. Junto com seu companheiro Silas, ele estava decidido a ir ali para a região da Ásia Menor, pregar a palavra de Deus. Mas nós somos informados, tanto no versículo 6 como também no versículo 7, que eles foram impedidos não por homens, eles não foram impedidos por perseguições, eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, eles foram até para a cidade de Troade, e lá foram descansar, vamos assim dizer. Então lá em Troade, o Senhor lhes deu a direção. Uma visão que o apóstolo Paulo teve à noite de um homem se apresentando diante dele e suplicando que ele passasse a Macedônia para ajudá-los. Então a palavra do Senhor nos diz que de Troade, versículo 11, o apóstolo Paulo vai até Neápolis, e de Neápolis ele vai para a cidade de Filipos. Em Filipos ele encontra algumas mulheres que se dedicavam à oração, provavelmente prosélitas do judaísmo,
porque, ao que tudo indica, em Filipos ainda não havia uma sinagoga judaica e também ainda não havia a pregação do Evangelho. Pregando o Evangelho ali, expondo o Evangelho naquela reunião de oração para aquelas mulheres, a Bíblia diz que o Senhor abre o coração de Lídia e aquela mulher, junto com toda a sua casa, recebe a Cristo e é batizada. Em seguida, o apóstolo Paulo, usado por Deus, repreende o demônio de uma jovem adivinhadora. Isso lhe causa grandes danos, grandes dores, e ele vai parar na prisão, junto com Paulo e Silas, no cárcere interior. E a Bíblia diz que o Senhor envia um forte terremoto que sacode os cadeados daquelas prisões, e todos são libertos. E então, num episódio inusitado, o carcereiro tenta o suicídio, mas o apóstolo Paulo, junto com Silas, usado por Deus, entrou em ação. Não aconteceu aquele suicídio, e o que aconteceu foi totalmente o contrário. Aquele homem foi salvo, creu no Evangelho, e toda a sua casa também foi salva. E o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos termina Paulo e Silas sendo libertados e seguindo a sua segunda viagem missionária, pregando o Evangelho. Pois bem, meus irmãos, feito essa pequena introdução, esse resumo do capítulo 16 de Atos, eu quero ministrar uma palavra para vocês com o tema guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e ele diz que todo aquele que é filho de Deus, esse é guiado pelo Espírito de Deus. Nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus, portanto, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Queridos, mas nós precisamos entender que não é pelo fato de sermos guiados pelo Espírito de Deus que sempre as coisas vão sair da maneira como nós queremos que saia. Não. Quando dizemos que somos guiados pelo Espírito de Deus, nós só vamos aonde o Espírito permite que vamos. Nós só falamos o que o Espírito Santo permite que falemos. Nós paramos quando o Espírito Santo manda que paremos. Ou seja, nós não nos governamos, nós somos governados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, tendo esta base para a nossa mensagem, eu quero analisar aqui alguns pontos no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que fala a respeito dessa maneira como o crente fiel é guiado pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, se você está com a sua Bíblia aberta, o versículo 6 e o versículo 7. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, juntamente com seu companheiro Silas, e provavelmente já o médico Lucas está junto aqui, eles têm um projeto, como eu falei na introdução, a Ásia Menor. Eles vão primeiro pela Frígia, para a província da Galácia, mas eles são impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Depois eles vão para a Mísia e o projeto é ir para a Bitínia, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos entender os nãos de Deus. Quando Deus diz não, nós precisamos ter o ouvido sensível. E nesse ponto aqui, irmãos, é interessante, porque o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e o médico Lucas, eles estão eufóricos. Eles temiam, na sua primeira viagem missionária, quando eles retornam, eles temiam não ser aceitos pelos apóstolos, porque eles estavam pregando para os gentios, e até então os judeus, eles tinham ali aquela cerca, aquele curral, que só se pregava o evangelho para judeus. E o Senhor leva o apóstolo Pedro até a casa do centurião Cornélio, para dizer para ele que o Senhor não faz acepção de pessoas, e toda a casa do centurião Cornélio recebe a palavra e é batizado com o Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo. Mas eles insistem naquela cerca de querer ficar só entre os judeus. Então o apóstolo Paulo, que sai pregando para os gentios na sua primeira viagem missionária e fundando igrejas, ele volta agora para a sua segunda viagem missionária eufórico, feliz, alegre. Por quê? Porque ele recebera o aval dos apóstolos, da igreja mãe em Jerusalém, para ser um missionário entre os gentios.
Então ele tem o aval dos apóstolos, aqueles homens constituídos por Deus. Ele tem agora toda a liberdade para pregar, e ele olha um campo missionário bem promissor. Mas quando ele cai naquele campo, é interessante, eu reforço a minha fala da introdução. Eles não foram impedidos por perseguições, eles não foram impedidos por homens, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter o ouvido sensível à voz de Deus. Porque muitas vezes, assim como Paulo e Silas, a gente tem um projeto bom, a gente desenha algo bonito, um mapa, sei lá, de fazer algo grande para a obra de Deus. Às vezes a gente prepara um projeto com as crianças, com os jovens, com as mulheres, com os varões. A gente prepara um projeto bonito, e muitas vezes a gente leva para o pastor já na certeza, não, o pastor Bené, ele vai chegar, ele vai pegar o projeto, ele vai ver, ele vai ler, e ele vai só dizer: meu irmão, corra e faça logo isso que é de Deus. Mas aí quando chega no pastor da igreja, seja o pastor Bené, seja o pastor João, seja o pastor Marcos, você recebe um não. E aí, na maioria das vezes, porque nós acreditamos que o projeto é bom, a gente quer se irritar. Porque a gente pensou em algo tão bom para a obra de Deus, vai crescer isso, vai crescer aquilo, vai ser bom. E a gente recebe um não. A gente muitas vezes não consegue entender. Mas, meus irmãos, eu digo para vocês, nós aprendemos muito mais com os nãos de Deus do que com os sims. Olha o que a palavra de Deus nos diz, uma série de nãos de Deus, em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo de número 3. Olha o que nos diz a palavra de Deus. São vários nãos de Deus, mas que constituem grande bênção para aquele que obedece. Capítulo 3 de Provérbios, versículo 1 diz assim: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque se você não se esquecer, versículo 2, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida. Filho meu, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Amarra-os, empendura-os, ata-os ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, porque se você fizer, você achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Filho meu, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará todas as tuas veredas. Filho meu, versículo 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Sabe por quê? Porque isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Você parou para observar quantos nãos Deus diz aqui nessa pequena porção de Provérbios? Mas todos os nãos de Deus são seguidos de bênçãos. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter o ouvido sensível quando Deus diz não, mesmo quando nós pensamos que é algo muito bom. Porque, meus irmãos, eu e vocês enxergamos numa visão muito curta e muito limitada, numa visão humana. O nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe que aquele projeto pode até ser bom, mas não é o momento para ele. O apóstolo Paulo não evangelizou a Ásia aqui em Atos capítulo 16. Mas quando você vai ler o finalzinho de Atos capítulo 18 e Atos capítulo 19, sabe onde é que Paulo vai estar? Na Ásia evangelizando. Porque o não de Deus não significa restritamente que é um não definitivo. Muitas vezes Deus está dizendo para você só assim: olha, não é o momento. Tenha paciência, tenha calma.
Quando chegar o momento, não se preocupe, que sou eu quem abre a porta. Mas esse é o momento que eu estou dizendo para você. Agora é não. Tenha paciência, porque quem está falando é o Espírito Santo de Deus. E o crente fiel, guiado pelo Espírito Santo, ele tem que aprender a ouvir o não de Deus. Mas em segundo lugar, como se comporta, como Deus age na vida de um crente guiado pelo Espírito Santo? A Bíblia diz no versículo 6 e 7 do capítulo 16 que o Espírito Santo não deixou eles irem para onde eles queriam ir. E a Bíblia diz, versículo 8, tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e eles ficaram em Troade. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo teve de noite uma visão. Supõe-se, subentende-se, pelo contexto, a noite é uma hora de descanso. No máximo aqui, o apóstolo Paulo poderia estar no momento de oração ou descanso. Era noite, ele estava em Troade. O apóstolo Paulo, ele apresenta o plano, ele recebe o não de Deus. Então o que é que ele entende? Então eu vou descansar no Senhor. Então eu vou esperar em Deus até Ele apontar a direção para onde eu devo ir. Se o meu plano recebeu o não de Deus, então significa dizer que o meu plano não funciona agora. Então se não é o meu plano, é o plano de quem? De Deus. Então o apóstolo Paulo está descansando no Senhor, esperando em Deus. O crente guiado pelo Espírito Santo, ele tem que aprender a esperar o tempo de Deus, a descansar no Senhor. Olha o que a palavra do Senhor nos diz no Salmo de número 27. Salmo de número 27, versículo de número 14. Eu amo esse salmo. Salmo 27, versículo de número 14. Glória a Deus. Espera no Senhor. Triste, murmurando, reclamando de tudo. Amém? Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu. Espera, pois, no Senhor. Descansa em Deus. Descansa no Senhor teu Deus. Meus irmãos, se Deus aos teus olhos e ao teu entendimento está em silêncio, então não é hora de você agir. É hora de você esperar a direção que Deus vai apontar para a tua vida. Alguém me entende? O Salmo de número 20, irmãos, é um salmo muito lindo. O Senhor, na lei de Moisés, Ele disse que todos os reis, eles deveriam ter uma cópia da lei e ler diariamente a cópia da lei. E os reis desenvolveram o costume de sempre, antes de sair à guerra, eles iam para o templo ou para o tabernáculo, orar, pedir a direção de Deus. O Salmo 20 parece que é esse contexto. O rei está preparado para ir à guerra, mas antes de ir à guerra, ele vai para o templo. E quando chega lá no templo, o sacerdote começa a orar por ele. O Senhor te abençoe. O Senhor escute o teu clamor. O Senhor estenda as mãos dele do seu templo em direção à tua vida. O Senhor te dê vitória. E só depois de receber aquela oração, supostamente o rei, depois de receber aquela oração, ele diz assim: agora eu sei que o Senhor dará vitória ao seu servo. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor dos...
Observe que o rei, junto com seu exército, ele entende: eu só posso sair para a batalha depois que eu receber o aval, a bênção do meu Deus. Esperar em Deus é assim, queridos. É esperar na presença de Deus. O apóstolo Paulo está a postos, junto com os companheiros de missões, e ele está ali provavelmente no momento de descanso, mas também no momento de oração, quando ele recebe uma visão, quando ele recebe uma revelação de Deus. No versículo de número 10, o médico Lucas diz assim: depois daquela visão, nós concluímos que o Senhor estava nos chamando para aquele lugar para anunciar o Evangelho. Ou seja, ao que tudo parece, o apóstolo Paulo, quando teve aquela visão, ele ponderou aquela visão, e ele chama Silas, ele chama Lucas, e começa a conversar com eles, e provavelmente orar junto com eles, e os três chegam à seguinte conclusão: isso não é outra coisa, Paulo, senão o Senhor nos falando e nos dando a direção. Agora nós entendemos, Paulo, porque foi que Deus não nos deixou ir para a província da Galácia. Agora nós estamos entendendo porque é que Deus não nos deixou ir para a Bitínia. Deus tinha outra direção para nós. Às vezes nós insistimos tanto em algo, irmãos, que definitivamente não é da vontade de Deus. E na verdade Deus já tem outra direção para as nossas vidas. Então, meu amado, se você está em dúvida, se o seu coração está cheio de confusão, cheio de desvarios, eu quero convidar você a não tomar nenhuma decisão agora. Eu quero convidar você a se lançar aos pés do Senhor, a buscar a ajuda de Deus, a buscar a direção de Deus e aguardar até o Senhor falar e confirmar o que Ele tem para ti. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que revela. O nosso Deus é um Deus que revela. Mas veja bem a caminhada de um crente dirigido pelo Espírito Santo. No versículo 10 ele diz: olha, nós partimos para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Verso 11: navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Versículo 12: e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos ali alguns dias naquela cidade. Meus irmãos, passando uma leitura assim por cima, parece que não há nada demais aqui nessa leitura. Mas é graças ao versículo 9, é graças ao versículo de número 12, que eu e vocês estamos aqui hoje. Graças a isso. Porque o apóstolo Paulo estava na Ásia Menor, Oriente. E o Senhor diz: eu não quero vocês evangelizando aí agora. Eu tenho um projeto para isso aí. Mas não é agora. Eu quero vocês em Filipos. A Bíblia dá um detalhe aqui, que Filipos é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia romana. Você sabe onde é que o apóstolo Paulo, o médico Lucas e Silas estão chegando? Na primeira cidade do Ocidente, na primeira cidade da Europa que recebeu a pregação do Evangelho. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Eu estou abrindo uma porta bem maior do que a porta que será aberta na Ásia. Meus irmãos, quando Deus guia os passos de um homem, quando o Espírito Santo guia os passos de um homem, Deus trabalha abrindo portas e trabalhando de uma forma muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. O problema é que muitas vezes nós ficamos com a mente tão pequena. Eu preguei na nossa igreja uma série de mensagens baseada na história do reinado de Asa. Aquele homem começou
de uma forma tão linda. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 14 que Asa, ele fazia o que agradava a Deus. E a Bíblia diz que os seus primeiros 10 anos de reinado foram 10 anos de paz. E a Bíblia diz que nesses 10 anos de paz, sabe o que foi que ele fez? Ele começou a construir muralhas nas cidades. E ele dizia assim: vamos aproveitar o tempo que o Senhor está nos dando, o tempo de paz. Ele aproveitou o tempo de paz para se fortalecer. E a Bíblia diz que depois de 10 anos se levanta, desses 10 anos, Asa consegue formar um exército de 580 mil homens. Mas no 11º ano do seu reinado se levanta um inimigo etíope, com um exército de 1 milhão de homens, o dobro. Mas aquele homem, nos seus 10 anos de paz, ele se fortificou, ele tirou toda a idolatria da cidade, ele fez tudo, e ele conseguiu montar um exército. Mas quando chega o inimigo chega com uma força maior do que a dele. Sabe o que ele faz? Ele vai para os pés do Senhor. Ele disse: Senhor, só tu pode fazer isso aqui. Só tu pode fazer com que um exército pequeno como o nosso vença um exército todo poderoso que nesse aí. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Asa e derrotou o exército inimigo. Asa, com um exército bem menor, derrotou o inimigo com um exército bem maior. Então a Bíblia diz, começando o capítulo 15 de 2 Crônicas, que quando Asa está voltando para Jerusalém, um profeta saiu ao seu encontro. Asa e todo Judá, assim diz o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se vocês o buscarem de coração, Ele vai deixar ser achado. Mas se vocês o abandonarem, Ele também abandonará vocês. Então a Bíblia diz que Asa, quando recebe aquela mensagem, ele treme. E as cidades que ele conquistou do inimigo, ele diz: olha, eu já limpei as minhas cidades, agora eu vou limpar as cidades conquistadas. E começa a tirar toda a idolatria. E depois, sabe o que ele faz? Ele chama todo o povo de Judá, todo o povo de Israel, e diz assim: nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Ele faz uma assembleia geral. E a Bíblia diz que havia tanto fervor no povo de Judá, que o povo disse assim: nós precisamos colocar aqui um renovo de aliança poderoso, forte. Como é? Quem não adorar o Deus verdadeiro tem que ser morto, irmão. E a Bíblia diz que todos concordaram. É feito, prego batido e ponta virada. A Bíblia diz, irmãos, que com toda a intenção do coração eles buscavam a Deus, e Deus se deixava ser encontrado por eles. Sabe quanto mais tempo de paz eles tiveram? Aproximadamente mais 25 anos. Asa reinou 41 anos. Mas aí a Bíblia diz, irmãos, que o rei Baasa, o rei de Israel, se levanta contra o rei Asa, rei de Judá. E o rei Baasa de Israel, ele tem a ajuda de um rei assírio, de um rei gentil. Então o que é que Asa faz? O homem que temia o Senhor, ele vai lá no rei assírio, no rei gentil, e diz: rompe com o rei de Israel e faz uma aliança comigo. Eu te dou ouro, eu te dou prata. A Bíblia diz que ele tirou ouro, tirou prata do templo, e ele entregou na mão do rei assírio. Ao rei assírio armou a cruzeta contra o rei de Israel e ficou ao lado do rei de Judá. Aí lá se vem um profeta do Senhor: olha, rei Asa, tu lembra lá atrás, quando tu não tinha condições de vencer um exército, mas tu clamou ao Senhor, o Senhor te deu vitória? Por que tu fez isso? Por que tu foi buscar ajuda em outra fonte? Por que tu foi confiar mais nos homens do que no Senhor? Deixa eu te dizer, o que foi que tu ganhou com isso aí, Asa? Não, eu derrotei o Baasa, tomei de volta Ramá e tomei algumas cidadezinhas e está dando tudo certo. Pois assim diz o Senhor: se tu tivesse confiado no Senhor e não em homem, tu tinha vencido Baasa e tu tinha vencido o rei da Síria, e a tua vitória teria sido muito maior e muito completa. Mas agora, por você não ter confiado em Deus, você vai enfrentar muitas guerras. Queridos irmãos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender as portas que Deus abre. Se Deus disse não aqui,
Não se preocupe, porque Deus já tem um plano todo preparado para abençoar a tua casa, a tua vida. Seja sensível à voz de Deus, mesmo quando o Senhor está te dizendo não. Não significa dizer que Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Aleluia, aleluia. O Senhor abriu uma porta bem maior. Amém? Você está preocupado com essa porta que Deus fechou? Não te preocupas. Não te preocupas. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Você cantou nesta noite. Você fez da canção a sua oração. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa angústia me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja essa situação, o controle ainda está guardado nas palmas das mãos do Senhor. Você fez esse louvor a sua oração, então creia, confie. Confia no Senhor e ora. Porque Deus é um Deus que abre portas. Irmãos, eu fico a pensar quando o apóstolo Paulo, junto com Silas e o médico Lucas, quando eles olham ali aqueles campos, prontos para a ceifa, para as missões. Então olha isso. Quando ele chega ali para pregar a palavra de Deus, num local onde havia oração de algumas mulheres, o que é que Deus faz? Deus salva logo uma mulher rica, Lídia, vendedora de púrpura, uma empresária na cidade. Filipos era uma cidade, uma colônia romana com uma rota comercial muito forte. E Lídia, essa mulher grega, provavelmente era uma empresária. E a Bíblia diz que o Senhor salva ela por intermédio da pregação do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz no versículo 15 que depois que ela foi batizada, ela e a sua casa, dizendo, olha, ela nos rogou dizendo, se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrem em minha casa e fiquem ali. E nos constrangeu a isso. Sabe por quê? Porque Deus abre a porta e Ele cuida, Ele se responsabiliza de tudo. O Senhor salva a mulher, uma das mulheres mais ricas da cidade, e ainda usa essa mulher e a família dela para cuidar dos missionários. Pelo amor de Deus, igreja, o Senhor se preocupa em dar comida a passarinho. O Senhor se preocupa em pintar os lírios dos vales da forma mais linda, mais bela. Por que que o Senhor não se preocuparia contigo, comigo, com a minha vida e com a tua? Deus está no controle. Deus está preparando portas. E é muito mais além, são muito melhores, são muito maiores aquilo que eu e você pensamos. Aleluia. Aleluia. Um crente guiado pelo Espírito Santo é um crente usado por Deus para desfazer as obras do diabo. Diz João em suas epístolas, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Do versículo 16 até o versículo de número 21, nós lemos que uma jovem possessa de um espírito tinha suas adivinhações, adivinhava a vida do povo, e ela era uma escrava e dava muito lucro aos seus senhores. Mas um dia o apóstolo Paulo, com Silas e com Lucas, estão indo ao lugar de oração, e aquela jovem usada pelo espírito maligno começa a dizer, versículo 17: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Versículo 18 diz que ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, oh meu Deus, o que é um crente cheio do Espírito Santo? O crente cheio do Espírito Santo é um crente que tem discernimento, irmão. Se fosse alguns dos nossos dias que descesse da pregação do púlpito e recebesse um elogio desse aqui, esse homem anuncia o caminho da salvação. Isso é um servo do Deus Altíssimo.
a gente caía nos braços dessa pessoa. Mas a Bíblia diz que ela fazendo isso por alguns dias, o apóstolo Paulo ficou perturbado. Sabe por quê, irmão? Porque nem eu, nem você, nem Deus, nem Cristo, nem o Espírito Santo precisa da voz mentirosa e enganosa de Satanás. Pastor, mas ela estava falando a verdade, sim. Mas sabe lá qual era o propósito de Satanás com essa verdade? Porque na verdade ele é o pai da mentira. Ele usa a verdade numa hora para distorcer depois. O apóstolo Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Você sabe por quê, irmão? Porque um crente guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele é revestido com discernimento e autoridade. Um crente guiado pelo Espírito Santo, ele não se deixa ser. Eu costumo dizer nas minhas ministrações, na igreja onde prego, muitas vezes o inimigo se levanta com acusações contra a nossa vida. E geralmente o inimigo ele se levanta com acusações contra o nosso passado. Você já foi, você já fez, e aí? A resposta que eu dou é: pode me procurar lá no meu passado, porque eu não estou mais lá. Pode ficar à vontade para me procurar lá no meu passado. Pode chafurdar à vontade no meu passado. Eu não estou mais lá. Não mais vivo eu. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu tenho uma nova história. Eu tenho um novo caminhar. Eu tenho uma nova vida dada pelo poder do meu Deus. Ele pode querer acusar, mas ele não tem autoridade, porque maior que está conosco do que os que estão com eles. Louvado seja o nome do Senhor. No mesmo instante o diabo deixou aquela jovem. Olhe para mim e preste bem atenção. Talvez quando eu falo isso a respeito de discernimento e autoridade, talvez alguns de vocês pensam assim: é fácil para o senhor falar, o senhor é um pastor, então é provável que o senhor seja um homem que ora mais do que eu, que lê a Bíblia mais do que eu, então para o senhor é fácil falar. Preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Irmãos, muitas vezes o diabo nos engana com medo. Com medo. Talvez você diga assim: não, mas pastor, eu sou um crente tão fraco. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Satanás não tem medo de você. Satanás não tem medo de mim. Satanás tem medo é da unção de Deus que é derramada sobre a minha vida e sobre a tua. Isso ele tem medo. Ele tem medo. Você lembra em Atos capítulo 19, quando aqueles 7 filhos de Seva vão expulsar o demônio? Eu te expulso no nome do Jesus que Paulo prega. O inimigo olhou assim, o demônio disse: eu sei quem é Paulo. Também conheço muito bem Jesus. Mas vocês quem são? Por que é que o diabo diz isso? É porque ele conhecia a unção e a autoridade que estava sobre a vida do apóstolo Paulo, irmão. Ele conhecia. Mas aqueles 7 não tinham unção nem graça nenhuma. Meu irmão, em nome de Jesus, você foi lavado, foi remido pelo sangue de Jesus. Não deixe o inimigo, não deixe Satanás e seus demônios mentir para você, enganar você, dizendo que você não tem nenhuma autoridade. Se levante, erga a sua cabeça, e você pode até dizer: eu realmente não tenho autoridade não, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que me comprou, esse tem autoridade. Eu te repreendo, não no meu nome, não no nome da minha igreja, não no nome do meu pastor, eu te repreendo em nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia. Um crente guiado pelo Espírito Santo é um crente usado para desfazer as obras satânicas, irmãos. Mas veja bem, irmãos,
A Bíblia nos diz no versículo 19 que vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Filipos, uma colônia romana. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Preste bem atenção, porque eu não fui chamado para pregar algo que lhe agrade. Eu fui chamado para pregar a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho me diz que mesmo crente, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele passa por lutas e por provações. É difícil eu explicar isso aqui na linguagem humana. Não, peraí. Senhor, tu mandou vir para cá, não mandou? Mandou. Senhor, eu estou pregando o teu evangelho e tem famílias sendo salvas. Está aí a prova, a casa de Lídia. O senhor está vendo que está sendo salvo? Estou vendo. Quem está salvando sou eu. Senhor, o demônio operava aqui dentro dessa cidade, através da vida dessa menina. Nós oramos, nós repreendemos e o demônio saiu. Essa menina está liberta. O senhor está vendo? Estou vendo, porque foi eu que operei. Mas agora, Senhor, como é que em vez desse povo aceitar Jesus, em vez de das portas da graça aqui se escancarar e haver salvação, avivamento, haver tudo aqui, Senhor, o que está havendo é perseguição? Eu não consigo entender. O crente guiado pelo Espírito Santo, ele passa por lutas, irmãos. Só tem um pequeno detalhe: ele não passa sozinho. Ele não passa sozinho. O diabo é mentiroso. Ele diz: vem cá, eu vou te dar esta mulher bem bonita, ela está apaixonada por ti. Mentira. É engano, é engodo, é armadilha, é prato de lentilhas. Vem cá, essa porta de emprego aqui, ó. Não, mas eu tenho minhas responsabilidades na igreja, eu tenho um chamado para cuidar desse departamento. Não, mas tu vai ganhar não sei quanto. Pastor, o senhor sabe, né? Uma porta que Deus abriu, né, pastor? Oi, irmão. A nossa fé, irmãos, muitas vezes envergonha os céus. Nós não conseguimos entender muitas vezes as provações que nós passamos. Mas crente passa por luta, só que ele não passa sozinho. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo está preso em Cesareia. 2 anos preso em Cesareia. Capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Ele está lá preso e os judeus estão jejuando. Aproximadamente, eu não lembro agora se são 40 ou se são 70 homens judeus jejuando e dizendo assim: nós só vamos entregar o jejum quando a gente matar Paulo. Olha aí. Aí o sobrinho de Paulo recebe essa notícia e corre lá no cárcere de Cesareia e avisa: Paulo, tem uma turma aí jejuando para te matar. Irmão, como é que crente jejuma para matar crente? Sabe quem é que aparece para o apóstolo Paulo? O Senhor. Coragem, Paulo. Coragem, Paulo. Porque do jeito que tu deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, eu também te levarei para dar testemunho a meu respeito em Roma. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus e recebe essa palavra, logo você entende: então não vão me matar. Se eu tenho promessa para ir a Roma pregar o evangelho. Mesmo na prova, mas ele não estava sozinho. No caminho de Roma, 2 anos se passaram, ele apela para César, vai para Roma, e no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que ele está no navio. O que que acontece? Tempestade. A Bíblia diz que já fazia 14 dias que não se via o sol.
E todos aqueles tripulantes daquela embarcação, 276 pessoas, eles serviam a vários deuses, mas faziam uma única oração: pedir que o dia amanhecesse. Nessa tribulação, no meio dessa tempestade, todo mundo se agonizando e morrendo, sabe quem é que aparece? O apóstolo Paulo está dentro do navio, sabe quem é que aparece? Deus. O apóstolo Paulo chega no meio daquele desespero e diz: acalmem-se, porque o Deus a quem eu sirvo esteve comigo esta noite, no meio da tempestade. E ele diz para mim: Paulo, não temas. Tem quantos nesse navio, Paulo? 276. Pois não vai morrer nenhum. Só peço uma coisa, Paulo: não deixe ninguém pular do navio. Termina o capítulo de número 27 dizendo que 276 pessoas chegaram vivas à ilha de Malta. Detalhe: sem o navio se despedaçou, mas ninguém morreu. No meio da tempestade, quem era que estava lá? O Senhor. Meus filhos, eu não posso enganar vocês e dizer que a vida cristã é um mar de rosas. Eu preciso ser verdadeiro e dizer para vocês: a vida cristã é um campo de batalha. Vocês não estão num parque de diversões, vocês estão num campo de guerra. O crente guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele também enfrenta lutas. Tenha essa consciência, mas saiba de uma coisa: Deus está com você, Ele não te abandona. Ele não te abandona. Eu já disse isso aqui, eu acho que algumas vezes, mas eu vou repetir: nem sempre Deus nos visita com seus presentes, mas sempre Deus está presente. Sempre Ele está presente. O crente guiado pelo Espírito de Deus, ele não se abate no meio das lutas. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo está na pior prisão, cárcere interior, junto com Silas. E a Bíblia diz no versículo 25 que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos, dentro da prisão, com as costas toda abertas, evangelizando. Sei lá, irmãos, na época não tinha Assembleia de Deus, ainda não tinha harpa cristã. Mas vamos fazer aqui uma conjectura, uma suposição. Se o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas congregassem na AD Bíblica do Brasil, na época aqui, e eles tivessem a harpa cristã, qual seria o louvor que eles cantariam? Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. A parte que eu acho mais bonita é a mais forte. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em nome de Jesus, apesar das lutas, apesar das dores, apesar das perseguições, apesar das lágrimas, nunca pare de louvar o nome do Senhor. Nunca pare de louvar o nome do Senhor. Louvor quebra cadeias. Porque o servo de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, apesar das lutas, ele canta, ele louva, ele exalta. E eu não estou falando nada fácil, isso aqui não é fácil não, isso aqui é fácil pregar, mas é difícil viver. Isso aqui é fácil pregar, tá com o microfone na mão, lendo isso aqui, e irmã, a coisa mais fácil do mundo é o que eu estou fazendo agora. O negócio é viver, na prática.
No dia 2 de junho de 2014, estou dirigindo o caminhão da empresa que eu trabalhava, eu e o pastor Bené trabalhávamos juntos, quando eu recebo a ligação da minha esposa. Meu filho, oi meu amor, acabei de receber o resultado dos exames. Ô minha filha, o que foi? Como é que está aí? Tudo tranquilo? Bora para frente. Estou com câncer. Eu vinha passando na perimetral, me aproximando ali daquele peixe vivo, né? Peixe vivo. Eu encostei o caminhão assim no acostamento, os olhos encheram de lágrima, a boca começou a tremer. E ela disse: eu estou indo agora para o hospital fazer alguns exames que o médico solicitou. Já encaminhou, tem que ser rápido. E eu fiquei com os olhos cheios d'água e a boca tremendo, querendo orar e não conseguia. Quando só saiu essa frase dos meus lábios: já faz 7 anos que você é um pastor pregando fé. Agora viva. Agora viva. Os irmãos, a maioria dessa igreja conhece muito bem a minha história, a história do meu casamento, a história da minha esposa, a irmã Taniele. Hoje é uma serva de Deus, usada para pregar a palavra de Deus, muito mais bonita do que antes do câncer. Porque o nosso Deus cuida, irmãos. Mesmo quando nós louvamos, mesmo que apesar das lutas nós louvamos. Quando a minha esposa começou o processo de quimioterapia, eu chegava do trabalho, irmão, tinha uma muquequinha desse tamanho dentro de uma rede na sala da minha casa. Minha sogra veio morar comigo para poder cuidar dela. Carequinha, sem cabelo na cabeça, sem os olhos fundo, roxo. Só aquele moinho de gente dentro de uma rede. Quando eu chegava perto dela, doido para dar um cheiro nela, ela engoiava por causa do cheiro. Ela não suportava nem meu cheiro. Começava... Aí eu corria para o meu quarto e ia chorar. Como é que pode? A minha esposa está aqui, eu não posso nem cheirar. Era eu chorando lá no quarto. Eu acho que a minha sogra escutava os meus gemidos, os meus soluços, e a minha sogra ficava chorando na sala também. Mas eu dizia assim: Senhor, eu não sei qual é o teu plano, pelo amor de Deus, só me ensina a entender. E aí os dias foram passando e a gente foi entendendo que era um moldar de Deus. Era um trabalhar de Deus. Mas sempre aos pés do Senhor, chorando, gemendo, pedindo misericórdia a Deus, pedindo muita coisa a Deus e fazendo também orações bobas para Deus, que a gente é homem, né? Mas o Senhor teve misericórdia, porque o crente que serve a Deus é guiado pelo Espírito Santo. Sabe o que acontece? Ele é um alvo dos milagres de Deus. Enquanto a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus, a Bíblia diz no versículo 26, e eu amo isso aqui: de repente, sei lá, que hora é que vai ser? De repente. De repente sobreveio um tão grande terremoto. Você sabe quando é que um louvor de um crente para? Só quando Deus manda. O louvor só parou quando Deus mandou o terremoto. Aleluia. 5 anos. Os médicos diziam que provavelmente o tratamento da minha esposa seria 10 anos. 5 anos se passaram. E eu estou aqui com um monte de exame. Entro no consultório do médico, junto com a minha esposa. E ele começa a ler os exames. E ele vai lá no sistema e começa a ver todo o prontuário dela. Daniele, você começou o tratamento dia tal de 2014 e tal. E deixa eu ver esse exame. E cadê aquele outro exame? E cadê esse exame? Está tudo aqui. E cadê o exame? Está tudo aqui. Um médico, um jovem, Dr. Eduardo Cronenberger. Ele olhou para a Taniele, olhou para mim e disse: Senhor Flauber, Dona Taniele, se levantem, saia do meu consultório, porque a senhora não tem mais câncer. Vá viver a sua vida.
Eu peguei na mão daquele médico, pastor Bené. Eu segurei na mão daquele médico. Eu não sei se ele é, o que é que ele é, se é espírita, eu não sei. Eu peguei na mão dele e disse: Senhor Jesus, tu usaste as mãos desse homem para cuidar da minha esposa, porque tu és um Deus soberano, tu usa quem quer, tu usa o que tu quer, na hora que quer, onde tu quer. E foi esse o instrumento que tu separou para cuidar da minha vida e para cuidar da vida da minha esposa. Continua, meu Deus, a usar essas mãos. Quando de repente eu escuto os soluços. E aquele fungado. Quando eu abro os olhos, está eu chorando de um lado, a Taniela chorando do outro e o médico chorando do outro. Quando eu me levanto para ir embora, o médico diz: não, peraí, seu Flávio, venha cá, deixa eu dar um abraço. Eu quero dar um abraço do homem de Deus. Quando eu saio na recepção daquele hospital, irmãos, aquele monte de mulher, de criança, de homem, tudo carequinha, tudo fazendo tratamento de câncer. As mulheres com lenço, que as mulheres são mais envergonhadas, criança e tal. Aí a minha esposa vai passando chorando, eu paro. Eu disse: Daniele, olhei para eles, era na faixa de umas 15 a 20 pessoas. Eu disse: vocês estão vendo essa mulher? Tira o lenço, minha filha. Essa mulher deu entrada aqui em 2014 com câncer de mama. Quase não suportou a quimioterapia, quase morreu. Mas eu quero dizer para vocês que nós saímos agora do consultório médico e o médico disse que ela está completamente curada. E eu quero dizer para vocês, no nome, na autoridade que há no nome de Jesus, o Deus que curou a minha esposa tem autoridade e poder para curar cada um de vocês. E creiam no poder de Deus, que Deus pode fazer quando der fera tudo chorando. Porque muitas vezes, escute isso, Deus vai usar da tua luta, da tua dor, da tua lágrima. O apóstolo Paulo fala isso nas suas cartas aos Coríntios. Deus usa as nossas lutas para consolar a outros. E aí veio o milagre. O terremoto balançou aquela cadeia, irmão. Não, pelo amor de Deus, não derrubou parede, não matou ninguém. Só foi uma chacoalhadazinha assim para quebrar cadeado. Quando olhou, os cadeados tudo quebrado. Primeiro milagre, o terremoto que não mata ninguém, não derruba a parede, só quebra cadeado. Segundo milagre, os presos tudo solto, não foge. Porque, meu amigo, os cabas cavam túnel a 20 metros debaixo do chão, a não sei quantos metros de comprimento para poder fugir. Aqueles ali estavam com as cadeias tudo abertas, mas não foge. Terceiro milagre, o carcereiro pega a espada porque ele pensou que os presidiários iam fugir e ele ia pagar com a própria vida, tanto a dele como da família. Ele pega a espada e quer logo tirar a própria vida. O apóstolo Paulo pula e diz: não te faça mal algum, porque todos aqui estamos, não fugiu ninguém. Então o que é que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E aquele carcereiro foi salvo e foi batizado ele e toda a sua casa. Porque o crente guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele é um alvo dos milagres de Deus. Preste bem atenção, você é um milagre de Deus. E Deus tem muitos milagres a fazer na tua vida e através da tua vida. Deus tem muitos milagres a fazer nessa igreja e através dessa igreja. Não temas, siga em frente, não baixe a cabeça. Você é guiado pelo Espírito de Deus, você é guiado pela mão de Deus. E mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo em meio aos açoites da vida, mesmo em meio aos terremotos da vida, saiba de uma coisa: Deus está trabalhando poderosamente na sua vida. Em nome de Jesus. Irmãos, e aqui eu encerro. Gideão, pode me ajudar aqui no violão, Gideão? E aqui eu encerro.